Hoje a gente precisa conversar sobre um assunto extremamente importante, relevante, que envolve basicamente a produtividade brasileira. O tema produtividade ele foi muito levado ali para a área de desenvolvimento pessoal e tal, que você tem que ser produtivo e tem que fazer as coisas, diversas coisas durante o dia. Mas só que hoje a gente precisa levar a produtividade para o âmbito econômico, para o âmbito financeiro e desenvolvimento do país. Isso porque, como você já sabe, a produtividade do Brasil ela é extremamente baixa. Historicamente o Brasil ele nunca foi produtivo. Isso daí acontece não por conta de questões envolvendo preguiça, muito pelo contrário, o brasileiro ele não é preguiçoso. Se você for ver aí 5 horas da manhã, 4 horas da manhã, 3 horas da manhã, qualquer hora que você sair na rua, vai ter gente indo trabalhar, vai ter gente na rua trabalhando. O brasileiro ele trabalha, só que o brasileiro ele trabalha, mas só que trabalha mal. E é aí que entra a questão da produtividade. E é aí que entra também o fator de que o trabalhar mal do brasileiro não é sua culpa, não é minha culpa, não é culpa dos funcionários, e sim de fatores envolvendo logística, tecnologia, burocracia e vários outros fatores aí que atrapalham a produtividade diária do país. Entendeu? Então, se você for ver, um trabalhador lá nos Estados Unidos, ele produz em 1 hora, produz muito mais do que um trabalhador aqui do Brasil produz em 1 hora. Entendeu? A mesma coisa lá na Europa. O europeu produz muito mais do que o brasileiro produz aqui em 1 hora. E isso daí se dá muito por conta de questões envolvendo baixa tecnologia. Se você for ver hoje, os equipamentos aí de grande parte das empresas brasileiras estão sucateados. Isso daí prejudica o trabalhador a desenvolver as suas funções. Tenho certeza que na sua empresa aí tem algum tipo de maquinário, alguma máquina, algum computador que é antigo, é ultrapassado, e isso daí atrapalha a sua produtividade, atrapalha o seu trampo. Todas as empresas que eu fui CLT tinha isso daí. Essa é uma questão, equipamento, etc. Essa é uma questão que também não é culpa das empresas. Afinal, empreender no Brasil, ter empresa no Brasil é complicado tanto para o grande empresário e principalmente para o pequeno empresário, dado que o Brasil sempre teve taxas de juros nas alturas. Se você for ver aí, os nossos juros sempre estão altos, sempre são os maiores juros do mundo, juros de 2 dígitos, Selic aí 15%, 14%, hoje aí a previsão desse ano é 12%. Então como é que você tem uma empresa, como é que você financia equipamento, como é que você abre uma nova filial, como é que você põe tecnologia na sua empresa com juros estando alto do jeito que estão? É difícil, entendeu? Então é por isso que essa questão afeta a nossa produtividade, afeta os trabalhadores. Não tem equipamento, não tem tecnologia, não tem recursos necessários que possibilitem a gente fazer mais em menos tempo, sem contar que existe também a questão envolvendo qualificação. Para que um trabalhador ele seja produtivo, é necessário que ele saiba o que está fazendo, é necessário que ele tenha a qualificação necessária para poder performar de maneira efetiva na vaga. E hoje, se você for ver o Brasil extremamente analfabeto, entendeu? Várias pessoas aí saem da faculdade sem saber escrever, sem saber ler, sem saber falar, e eu me incluo nisso daí também. Se você for ver aqui os meus vídeos, eu não sei falar direito, eu falo até mesmo errado. Você vai ver que não estou usando o português corretamente da maneira que era para ser usado, entendeu? Isso é da gente, todos os brasileiros, ninguém fala 100% a língua portuguesa ali que deveria ser falada, ninguém escreve 100% o português que deveria ser escrito. E quando a gente vai para o âmbito da tecnologia, para o âmbito tecnológico, é pior ainda. Você vê que grande parte da população não entende nada de programação, não entende nada de computador, tecnologia, inteligência artificial. E é claro que essa baixa qualificação que nós temos afeta inevitavelmente a nossa produtividade, afeta inevitavelmente a economia como um todo. Aí, se você for ver, além desses fatores, ainda existe também questão envolvendo burocracia. Para você contratar hoje um funcionário, você já sabe o trampo que é, se você for empreendedor.
tanto o grande empresário quanto o pequeno empresário sofre para contratar uma pessoa hoje, diversas burocracias, diversas coisas, diversos impostos que prejudicam tanto quem está contratando quanto quem está precisando ali do emprego, entendeu? Então, um trampo que era para o cara começar amanhã, por conta de burocracia, o cara começa daqui um mês. Isso daí não existe, entendeu? Então, outra coisa que atrapalha aí muito a produtividade brasileira é essa questão envolvendo burocracia, e tem também as outras questões aí que atrapalham, e essas questões elas são questão besta, mano. Por exemplo, aí essa briga que existe hoje em dia por conta de home office, várias empresas contra, outras empresas a favor. Claro que existem alguns ali trabalhos que é essencial você estar ali presente, por exemplo aí um gari para ele coletar o lixo, ele precisa estar ali presente, não tem como ele coletar o lixo de casa. Então é um trabalho que é explicitamente presencial. Só que tem outros trabalhos, como por exemplo aí um programador, não precisa o cara ir lá na empresa programar. Se ele tem um PC em casa, ele programa de casa mesmo. Para que o cara vai ficar 3 horas no metrô, no ônibus, para poder chegar lá na empresa já cansado, para poder fazer o que ele poderia fazer em casa, entendeu? Então você vê que essa falta de flexibilidade faz com que o trabalhador, inclusive, perca ali o ânimo de trabalhar. Ninguém gosta de estar pegando um ônibus cheio, ninguém gosta de estar pegando um metrô cheio. É aquela guerra. Para entrar no metrô, você já sabe a guerra que é. Para entrar no trem, qualquer lugar, qualquer transporte público, para entrar é um sufoco. Se você for ali olhar a questão envolvendo o trânsito, então São Paulo é daquele jeito. Qualquer cidade do Brasil, qualquer metrópolis, é trânsito intenso. Para você conseguir ir do ponto A para o ponto B, você demora 1 hora, sendo que era para demorar 10 minutos. Um trajeto de 10 minutos você demora 1 hora. Então como é que vai ter produtividade desse jeito? É por isso que a gente precisa melhorar mais em todas essas áreas, melhorar a nossa questão aí envolvendo inteligência. Por isso que eu falo sempre para você que está aqui no canal, assim, desenvolver as suas habilidades, desenvolver a sua inteligência, aproveitar mais, porque quem tem hoje em dia qualificação, pode ter certeza que essa pessoa aí ela vai ser disputada, já está sendo disputada, não tem jeito. Se você entende de programação, entende de IA, você vai ser disputado. Da mesma forma que as pessoas que possuem ali qualificação para poder executar os serviços essenciais da sociedade, essas pessoas aí também elas estão bem qualificadas. Então, na minha visão, se você quer estar bem posicionado nesse mercado econômico, 2026 em diante, foque nessas áreas que são essenciais para o funcionamento da sociedade, entendeu? E foque em tecnologia, porque o futuro é tecnológico. E é claro que arrumando essa questão de qualificação, arrumando a questão burocrática, esse ano aí é eleição, vamos ver o que os novos governantes vão fazer em relação à burocracia de regime CLT, entendeu? Então a gente precisa arrumar essa questão burocrática, precisa arrumar todas essas questões que nós citamos aqui no vídeo. Se arrumar, então inevitavelmente a gente consegue ser mais produtivo. E cortar juros também. A gente precisa melhorar a nossa situação econômica para que a gente consiga cortar juros, para que dessa forma as empresas tenham mais margem e mais recursos para poder trabalhar, para poder comprar equipamento, para poder comprar tecnologia, para poder comprar tudo que é necessário para que os funcionários sejam mais produtivos, entendeu? Então os juros, essa questão de juros é muito importante. A gente precisa arrumar nossa questão fiscal para que dessa forma a nossa política monetária tenha brecha para ser menos restritiva, entendeu? Então, se arrumar tudo isso daí, então em um futuro próximo talvez a gente consiga ser mais produtivo, a gente consiga ser aí um país dos quais consiga bater de frente aí com os Estados Unidos, com a Europa, com a Ásia principalmente, no quesito a produtividade, entendeu? E
é importante a gente ser mais produtivo, porque se as empresas conseguirem serem mais produtivas, então inevitavelmente o poder de compra do brasileiro tende a aumentar. Imagine que a partir de agora o salário mínimo é R$5.000 por mês. O padrão de vida do brasileiro está aumentando, a economia está ali se arrumando, as coisas estão se ajeitando, a política fiscal está ali toda alinhada, tá tudo certinho, e hoje a gente consegue aí bancar um salário mínimo de R$5.000 para o brasileiro. Com isso daí, tendo mais produtividade, então inevitavelmente a gente vai conseguir fazer mais coisas com esses R$5.000 sem com que a inflação dispare. Então, por exemplo, hoje em dia, se você sobe o salário mínimo para R$5.000, todo mundo passa a comprar geladeira, mas não tem geladeira para todo mundo. E inevitavelmente as poucas geladeiras que existem vão subir de preço. E você só arruma isso, você só evita fazer com que essa geladeira suba de preço se você aumenta a produtividade a ponto de produzir mais geladeira para suprir toda a demanda, entendeu? Então você tem 10 pessoas querendo comprar geladeira, mas em vez de ter uma geladeira só vendendo e fazendo com que essa uma geladeira passe aí por um processo de aumento de preço, com um aumento de produtividade você tem 10 pessoas querendo comprar geladeira, mas só que você passa a ter 20 geladeiras à venda, entendeu? Então esse é o cenário perfeito. Esse é um cenário que evidencia muito bem como uma economia arrumada e um aumento de produtividade ele impacta diretamente ali a nossa vida, entendeu? Porque se você tiver 20 geladeiras à venda para 10 pessoas com dinheiro, então inevitavelmente o preço dessas geladeiras não vai subir, todo mundo vai sair com geladeira, todo mundo vai sair feliz, a inflação não vai disparar, a moeda não vai se desvalorizar. Entendeu? Então é por isso que a gente precisa arrumar a nossa questão econômica, a gente precisa principalmente arrumar a nossa questão envolvendo produtividade, porque sem produtividade a gente não consegue elevar o nosso padrão de vida. Então é basicamente isso, mano. Hoje a gente trouxe essa palavra produtividade para um âmbito mais econômico, para um âmbito mais envolvendo nação, patriótico. Então já se inscreve aí no canal, porque em breve a gente vai trazer mais vídeos sobre esse tema, sobre outros temas também envolvendo investimentos, negócios, economia, tudo que seja relacionado a dinheiro, entendeu? Então já se inscreve aí no canal, deixa aquele like para nós, aquela ativada no sininho, porque juntos em breve você já sabe que nós seremos ricos.